Então seja bem-vindo ao Mel Talks desta semana. O Mel Talks, como sabe, é um programa de parceria entre o canal A Cor do Dinheiro, e Moamem, e o Movimento Europa e Liberdade, também conhecido por Mel. Hoje temos connosco, naquela entrevista, naquela conversa semanal, temos o Nuno Garopa, que vai ter uma conversa comigo e com o Jorge Marrão. O Jorge Marrão, como sabe, é o presidente da Missão Crescimento e é também um dos fundadores do Mel. O Nuno Garopa é conhecido por falar de justiça, embora ele seja economista de formação. Está neste momento nos Estados Unidos, eu estou na praia, o Jorge está na praia, mas um bocado mais escondido, ele está com aquele ar de que não está na praia, mas está em casa. Eu assumo que estou na praia e, portanto, isto é um sinal dos tempos, que é com a tecnologia nós conseguimos fazer estas triangulações incríveis entre 3 continentes e estarmos nos sítios mais recônditos. Nuno Garopa, muito obrigado por teres aceito o convite, estás aqui connosco. Eu é que agradeço e estou com inveja da praia, como é evidente. Mas adiante. Tu aí onde estás também tens aí uma prainha. Tenho praia, tenho umas prainhas, vamos dizer umas prainhas, mas a água é muito fria, pá. É Atlântico Norte, é muito frio. É verdade. E aí, apesar da corrente quente do Golfo passar, já vai um bocadinho mais ao largo das costas, não apanha as Virginia Beach, digamos assim. Virginia Beach é frio, é frio. É, exatamente, tem água fria. Nuno, antes de mais, obrigado por teres aceito o convite. Tu és conhecido por falar de justiça. Pergunta muito simples, que eu acho que quem nos está a ver, o cidadão de rua, deve estar a perguntar. Porquê é que nós temos uma justiça tão má em Portugal? Vamos ver, nós temos uma justiça má por razões diferentes que infelizmente confluem todas no mesmo sentido. E não há uma explicação fácil. Nós fazemos parte de uma matriz de pensamento jurídico, da organização da justiça, digamos assim, que está desajustada da realidade. E que está desajustada da realidade porque a realidade do mundo evoluiu, e principalmente do mundo dos negócios, do mundo da economia, mas também das sociedades, e o modelo que vingou não foi o modelo da justiça francófona. Portanto, a justiça francófona ficou para trás, para nossa grande tristeza, porque esse era o nosso modelo. Acontece que, tendo esse modelo, que infelizmente para nós ficou para trás, e não corresponde àquilo que é a nossa sociedade e a nossa economia, dentro dos países desse modelo, nós somos depois dos países mais atrasados a ajustar e reformar esse modelo. Nós tivemos ali uma janela de oportunidade de ser um dos países líderes nessa matéria, nos anos 90, perdemos essa oportunidade por razões várias e desde aí simplesmente vamos atrás dos outros. Nós temos países... Explica lá quem nos está a ver, qual foi essa janela de oportunidade dos anos 90? Não, eu vou dizer, nós no princípio dos anos 90, os problemas que a nossa justiça apresentava e a situação em que a nossa justiça se encontrava não eram muito diferentes, por exemplo, para dar o exemplo mais concreto, da justiça holandesa. E a justiça holandesa fez uma série de reformas, entre elas, por exemplo, a substituição total ou quase total de juízes de carreira por juízes de experiência nos tribunais superiores, isto é, pessoas que têm carreiras na advocacia e noutras profissões e que depois acedem à justiça, praticamente ao fim de 2 gerações. É um bocado a imagem dos Estados Unidos também, se passa uma coisa parecida. Exato, portanto, a Holanda fez uma série de reformas muito importantes, não foi só em termos de códigos e de leis, mas da própria organização e de recrutamento dos seus profissionais, e nós não fizemos. Porquê é que nós não fizemos? Isso teríamos que perguntar aos personagens responsáveis por isso. A pessoa que mais tem escrito sobre isso até é o Labrinho Lúcio, e que tem alguma versão do que é que aconteceu nessa altura, que ele próprio diz que estava aberta. Ainda bem que pegaste no Labrinho Lúcio. O Labrinho Lúcio diz muita gente em Portugal, fala de justiça, que é um dos responsáveis por nós termos as coisas no estado em que temos. Na verdade, da autonomia excessiva do Ministério Público. Mas, na verdade, na autobiografia dele, em que ele explica isso, não corresponde inteiramente à verdade. Bem, sei que é a versão dele. Mas, na versão dele, ele propôs um conjunto bastante amplo de reformas do Ministério Público, mas também do recrutamento dos juízes, dos códigos, da própria estrutura da justiça, e que essa reforma caiu no grupo parlamentar do PSD e que depois o Primeiro-Ministro Cavaco Silva não teve sensibilidade para perceber o que estava a acontecer. E, portanto, que aquilo que saiu em 93, 94 foi uma coisa muito amputada em relação àquilo que ele queria fazer. Isto é a versão dele, enfim, há algumas, evidentemente, há documentos históricos, há os estudos que ele fez e, portanto, de alguma forma comprovam que a versão é verdade. Seja como for, nós perdemos aí essa oportunidade, em 2024, depois perdemos também no governo de Guterres, porque o governo de Guterres, sinceramente, não fez nada na área da justiça, e, a partir daí, nós começamos a falar de ter problemas na justiça, e a primeira pessoa que levanta
de facto temos problemas na Justiça, já estamos um pouco esquecidos, foi de facto António Costa no ano que foi Ministro da Justiça em 2000. É ele que pela primeira vez diz que tem que se fazer alguma coisa, só que nós já levamos 10 anos de atraso aí. Mas também não se fez nada. Não, a partir daí nós vamos sempre, como é que eu ia dizer isto? Nós vamos sempre fazendo alguma coisa, mas o atraso dos 10 nunca foi recuperado. Portanto, nós vamos sempre atrasados, nós nunca recuperamos. Eu não quero usar palavras em inglês, mas nós nunca fizemos o catch-up, não é? Quer dizer, nós fomos sempre fazendo pequenos remendos para tentar não atrasar mais. Isso, obviamente, chegados a 2020, nós vemos que há áreas da Justiça que estamos com problemas muito sérios. Uma delas, obviamente, é a Justiça Penal, mas há outra onde também se fala pouco, onde estamos muito complicados, que é o problema da Justiça Fiscal e Administrativa, onde também se vão acumulando problemas muito sérios para o cidadão e para as empresas. E eu acho que nós chegamos ao ponto em que neste momento já ninguém sabe muito bem como desembrulhar o nó, não é? Porque os remendos são tantos. Sim, antes de passar a bola para o Jorge Marrão, eu gostava de fazer uma pergunta que qualquer português hoje em dia faz, tendo aquilo que são os debates mais frequentes sobre a Justiça. O Ministério Público tem demasiada autonomia em Portugal? O Ministério Público tem um enorme problema, porque formalmente tem imensa autonomia, mas depois, na verdade, essa autonomia está condicionada por duas enormes variáveis. Uma é a questão orçamental, porque é evidente que o Ministério Público não tem o orçamento que quer, é o orçamento que o Governo decide adjudicar ao Ministério Público, e isso obviamente tem uma enorme importância em termos de alocação de recursos. Depois tem um problema de uma estrutura interna, que estão sempre a dizer que é uma magistratura de hierarquia, mas claro, quando eu entendo como economista o que é uma magistratura de hierarquia, claramente não é o que um jurista entende. Para mim, uma magistratura com hierarquia quer dizer que há um subordinado que responde pelos resultados a alguém superior e que, por sua vez, essa pessoa responderá a quem de direito. Ora, depois nós percebemos que dentro do Ministério Público há todo um conjunto de princípios de autonomia e pseudo-independência que dificultam, de facto, que o Ministério Público funcione como um todo na promoção de resultados. Deixa-me só acrescentar, antes de passar ao Jorge. É preciso não esquecer que em 2007, 2008, foi passada uma lei que ia resolver os problemas todos, que era a Lei de Prioridades criminais. Ou seja, uma lei que todos os anos a Assembleia da República aprovaria um calendário de prioridades no combate ao crime e, a partir daí, o Ministério Público estava perfeitamente eficiente para fazer. Como sabe, essa lei foi aprovada em 2008, passaram-se 12 anos, a sua eficácia é zero. Absolutamente zero. E, no entanto, quando vamos a essa discussão em 2008, o que se dizia na altura é que isto era a solução para todos os problemas. E, portanto, de alguma maneira, nós temos esse problema. Temos um problema de estrutura deficiente e em que depois vamos pondo em cima dessa estrutura remendos atrás de remendos que, claro, que não funcionam, não têm funcionado e os resultados estão à vista. Jorge, queres entrar na conversa? Sim, bom, antes de mais, uma boa tarde ao Nuno e agradecer ter aceito o convite do Melo. Estamos sem imagem tua, Jorge. Estás com medo de mostrar que estás na praia também, ou não? Desculpa? O Jorge estamos sem imagem tua. Estás com medo de mostrar que estás na praia também? Não, de forma nenhuma. Estou a avançar. Não, e agradecer ao Nuno que sempre acompanhou as iniciativas do Melo e tem sido um elemento muito relevante na questão da justiça, das questões da transparência. Eu ia desafiar o Nuno a refletir connosco sobre o problema da justiça mais na perspectiva de uma sociedade competitiva, quer nos negócios, quer relativamente à própria transparência que o cidadão gostaria de ver a nível dos órgãos políticos e órgãos públicos. Eu estive a olhar para os números do Pordata e fiquei relativamente assustado, não sei se os interpretei de forma correta, mas os processos que movimentados em inquérito pelo Ministério Público, em 1988 eram 352 mil, hoje são 626 mil. E a minha pergunta é saber se o Ministério Público tem capacidade de recursos, quer humanos, quer financeiros, quer recursos materiais, de formação, para, no fundo, nós termos uma sociedade competitiva a nível da justiça. Porque eu quando observo a nível dos investidores, uma das perguntas que, obviamente, é sempre colocada em cima da mesa é como é que funciona a vossa justiça a nível da relação entre empresas e a relação entre empresas e o Estado. Eu não sei se já abrangir um pouco demais, mas o que eu gostava também era que o Nuno também dissesse quais são as condições objetivas para que se possa entrar numa reforma à séria da justiça. Se eu me recordo, Rui Rio, quando tomou a posse, fez um papel, um draft
de uma reforma da Justiça que entregou aos partidos. Pouco tempo depois, essa reforma... Jorge, divide isso em várias questões, senão o Nuno vai se perder. Não, deixa-me tentar ver algumas questões. Aqui há algumas questões que temos que contextualizar. A primeira questão dos números. Os números nós temos que contextualizar porque nós temos poucos números sobre a justiça portuguesa. Vamos lá ver. Os números que nós temos neste momento disponíveis, e são estatísticas que estão da Pordata, são aquilo que nós somos obrigados a produzir pelas nossas obrigações, quer no Conselho da Europa, quer na União Europeia. Portanto, nós não produzimos estatísticas para além do que somos obrigados. Nós somos um aluno, em estatística, nós somos um aluno muito mau. Portugal é um aluno muito mau. Produz para o 10, está sempre ali para o 10. Não faz mais do que isso. Isto porquê? Porque tu não sabes, quando olhas para essas estatísticas, faltam-te elementos fundamentais. É pensar um bocadinho na velha ideia do gráfico da procura e da oferta. Quer dizer, eu tenho a quantidade, mas também tenho o preço. Eu preciso saber o preço e a quantidade para perceber onde é que eu estou no gráfico. Ora, nós só temos dados de quantidade. Preços não há, porque ninguém sabe quanto é que custa, se aumentaram os custos, diminuíram os custos. E não sabemos a complexidade nem a qualidade de todas essas decisões que os tribunais têm que tomar. Porque nós também podemos, e deixa-me só fazer aqui um parênteses, que as pessoas falam muitas vezes da celeridade, e obviamente que a celeridade é um problema para o cidadão e para a empresa, mas o mais célebre seria atirar uma moeda ao ar. Isso num segundo está decidido o caso. Não é uma justiça de qualidade. Portanto, nós temos aqui um problema que é falta de celeridade porque nós temos números sobre a celeridade. Sobre a qualidade nós não temos números. Não é? Nós não temos nenhum número, nenhuma estatística sobre se as sentenças hoje são mais ou mais qualidade ou menos qualidade que há 10 anos. Nuno, como é que isso se percebe? O cidadão que está a ver esta conversa e está a ouvir diz assim, como é que é possível? Porque nós temos meios mais do que suficientes para fazer este escrutínio. Temos, mas infelizmente esses meios não são usados, não é? Quer dizer, há muito tempo que nós devíamos ter uma estatística a sério na área da justiça que não temos e que deveria investigar. Mas não temos que não tem interesse para os lobbies, é isso? Não tem interesse para os lobbies e fundamentalmente a União Europeia não nos tem pedido. Porque no dia em que a União Europeia pedir, a gente vai trabalhar isso. Como durante muito tempo, nós já não somos propriamente jovens, somos jovens, mas não tão jovens, mas é preciso não esquecer que nos anos 90 nem estas estatísticas havia. Tudo eram discussões. Eu costumo dizer agora já esta frase, eu ainda sou do tempo em que se escrevia que a justiça portuguesa era a melhor da Europa, porque não havia estatísticas nenhumas e, portanto, podia haver gente a dizer isso. Agora já não há, porque há estes números. Portanto, não estou a criticar que haja estes números, até avançámos um bocadinho. Agora, o problema é que estes números têm que ser contextualizados e nós não estamos a contextualizá-los porque não temos indicações. E, portanto, quando dizemos que subimos de 180 para 660 mil, é um número importante, mas eu não sei o que são esses 660 mil, quer dizer, não faço a mínima ideia se isso são questões mais complexas, menos complexas, com custos económicos maiores ou menores do que os 180 mil. Quer dizer, não fazemos a mínima ideia porque não sabemos, não temos dados sobre isso. Depois, uma questão que é preciso acrescentar aqui, principalmente na área penal, que os números na área penal normalmente são os que preocupam mais as pessoas, quer dizer, nós, a quantidade de crimes tipificados na lei explodiu. Portanto, é normal que haja muito mais inquéritos e que haja muito mais processos, porque simplesmente, mesmo que ninguém tenha mudado o seu comportamento nos últimos 20 anos, só pelo facto de ter sido tipificado como crime agora, a pessoa está sujeita a processo penal. Portanto, é normal que haja uma explosão nesses números. Tal como é normal, eu acho que pode-nos levar para eu vou dar aqui um exemplo para as pessoas perceberem. Em média, vou usar termos médios, por cada 100 inquéritos que se abrem em Ministério Público, 5 são condenados na área da corrupção e do crime de colarinho branco. Portanto, 5 em 100 produzem condenação. Agora, pergunta, isto é porque os outros 95 são inocentes? Ou isto é porque o Ministério Público se enganou naqueles 95? E que nós queremos ter um sistema, quer dizer, qual é a empresa que é lucrativa e sustentável com uma taxa de sucesso de 5%? Quer dizer, uma taxa de sucesso de 5%, como é que é sustentável? Não é. Quer dizer, mas pode ser porque eu me engano em 95%, mas engano no sentido que nunca devia ter aberto aquele inquérito, porque são todos inocentes, ou enganei-me porque não os consegui condenar, não é? Isso não sabemos, não fazemos ideia. Essa situação que estás a descrever é a situação perfeita, porque repara, primeiro permite aos órgãos da justiça dizerem que interpõem sem processo. E depois quem se safa
dizer assim, não, mas eles interpuseram os processos. A verdade é que só 5% é que são condenados. Sim, exatamente. Mas aí agora, mundos, para toda a gente. mas isso liga-se agora com a questão que o Jorge estava a levantar, que eu não tenho dinheiro para ter um sistema, quer dizer, não há recursos sustentáveis no Estado português para ter um sistema com taxas de 5%. E eu vou ter que começar a fazer escolhas. Uma escolha é dizer, olha, não ponho 100 processos, só ponho 5, e são os 5 que eu vou condenar. Pá, e os outros 95 nem sequer vou investigar. Outra possibilidade é dizer, eu vou alterar o meu direito penal e estes 5 vão subir para 10 ou 15, porque eu vou passar a condenar com menos garantias. Agora, isto são opções possíveis. Não estou a tomar partido nem por uma nem por outra. Acho que há argumentos para uma e argumentos para outra. Agora, o que não é possível é continuar a vender a ideia de que nós vamos ter recursos para manter um sistema desta natureza. Se eu tivesse recursos infinitos, o melhor sistema do mundo é um sistema de super garantias. E então abram-se os inquéritos todos e levem 20 anos e gastam-se milhões nas investigações e faça-se tudo assim. Mas eu não sou um país pobre. O problema é que o Portugal é um país pobre e tem recursos limitados. E isso leva-me à questão da justiça, da relação da justiça com as empresas. É que quem acaba a pagar estas distorções, obviamente são as empresas, e o cidadão também, evidentemente, individual, através dos seus impostos, sem dúvida. Mas são as empresas que pagam todas estas distorções, porque isto cria uma imensa incerteza, mais que não seja, uma imensa incerteza ao investimento e às relações económicas. Nuno, é essa a razão pela qual os principais inquéritos que fazem junto de investidores estrangeiros dão sempre no top 3 a questão da justiça. É isto, não é? Porque as empresas nunca sabem com o que podem contar. Porque, repara, eu acho que do ponto de vista de uma empresa é preferível, por exemplo, por uma qualquer falta, por um qualquer delito fiscal, vamos imaginar. Qualquer empresa, eu acho que prefere ser condenada a 6 meses e saber que tem que pagar aquilo, fazer a provisão para pagar aquilo, do que uma incerteza de 10 anos. Não saber o que é que vai acontecer no prazo de 10 anos. E quer dizer, andar a litigar isto 10 anos. E isto aplica-se na parte fiscal, como se aplica no direito penal e económico, como se aplicará no direito de contratos. Quer dizer, a certa altura, o problema que nós temos é que a própria duração dos processos e o horizonte temporal de tudo isto cria incertezas que são economicamente muito complicadas. Mas isto é uma questão, Nuno, que é o seguinte. Se nós observarmos o que tem ocorrido na Justiça nos últimos anos e o que tem sido relatado na opinião pública e também a própria opinião publicada sobre a matéria, parece evidente que há um excesso de abertura de inquéritos sucessivos, sempre assentes em notícias, em jornais ou rumores, enfim, tudo um conjunto de matérias que ainda não foram suficientemente aprofundadas, mas que a classe política quer usar numa lógica de faça-se justiça. Eu estou-me a relembrar as últimas frases, quer do Presidente da República, quer do Primeiro-Ministro António Costa, sobre a questão, por exemplo, dos incêndios e a questão relacionada com o roubo de tanques, em que, ou o crime financeiro relacionado com o caso dos bancos, em que diz doa a quem doer, que seja rápida e que a justiça deve ser cega, mas também tem que ser rápida, senão não é justiça. Mas, portanto, isto é tudo um discurso muito oco e muito pouco sustentado depois com a realidade com que se defrontam. Vamos lá ver o que os profissionais... Jorge, tu tens 2 casos, quer dizer, um caso que eu dou sempre, que acho que é, quer dizer, independentemente das considerações que possamos ter pessoais e até políticas, e eu acho que podemos ter, e sempre fui das pessoas que defendi que devíamos ter considerações políticas, é o caso que envolve o Primeiro-Ministro José Sócrates. Não é aceitável para ninguém uma pessoa que foi sujeita à prisão preventiva em 2014, em 2020 nem o julgamento começou. Isto não cabe na cabeça de ninguém. E estamos a falar de uma pessoa que foi ex-primeiro-ministro. Quer dizer, é assim, são coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Depois, claro, vêm todas as explicações teóricas de todos os diferentes truques e dos diferentes palavrões que se queiram usar. Mas, evidentemente, não cabe na cabeça de ninguém. Como podemos perceber que toda a polémica que se criou há pouco tempo, e nos últimos meses, por exemplo, à volta da questão da EDP e da Tony Mexia, tudo isto seria muito menos preocupante e muito menos polémico se nós soubéssemos que está resolvido daqui a 1 ano e meio. Foi 1 ano.
Quer dizer, pronto, ok, teve ali um ano, enfim, depois vamos ver se o juiz tomou. Agora, o problema que nós temos a perceber é que tudo isto é não só para durar muitos anos, como quando se declara a própria suspensão de António Mexia como medida preventiva na EDP, já se está a dizer, mas daqui a 16 meses ele volta, porque a medida de suspensão caduca e nem sequer terão deduzido a acusação ainda. E, portanto, quer dizer, quando nós temos esse tipo de raciocínio, quando nós lemos no jornal que o Ministério Público anuncia que poderá deduzir acusação contra Teixeira dos Santos ou Paulo Campos por coisas que aconteceram há 10 anos, lá para o Natal, quer dizer, mas como é que é possível? Estão a anunciar deduções de acusação a 6 meses de diferença de coisas de há 10 anos? Mas, olha, Nuno, isto são coisas que não é possível. Mas o problema é que elas acontecem. Isto tem a ver com, como tu dizias há bocadinho, falta de meios, ou nós temos aqui um problema entre a parte processual e a parte substantiva do direito? Não, nós temos tudo. Temos um problema de falta de meios, mas repara, é o tal problema da otimização condicionada. Dado o sistema que nós criamos, não temos meios para ele funcionar bem. Mas também não estamos disponíveis para mudar o sistema. E, portanto, nós temos aqui o problema quando dizes não estamos disponíveis, estás-te a referir, obviamente, aos partidos, não é? Não é só os partidos. Mas não só os partidos, é a própria... Deixa-me completar a pergunta do Jorge. É que eu acho que não é só os partidos. Eu acho que nenhum destes stakeholders na justiça, inclusive os próprios participantes e instituições da justiça, não têm interesse em resolver isto. E mais, torna-se impossível porque alguns deles têm uma autonomia tão grande que podem bloquear todo o processo. É assim, nós para fazer uma reforma da justiça, em particular a justiça penal, que conseguisse agregar todas as profissões da justiça e os próprios partidos políticos, teríamos que ter uma quantidade de recursos imensa, porque nós precisamos, isto voltamos sempre à mesma questão, é como na economia, não há reformas sem dor. Portanto, a única forma disto de fazer-se com menos dor é ter recursos para almofadar a dor. O problema é que nós, se tivéssemos feito nos anos 90, tínhamos, agora não temos. Os problemas já se criaram. Mas está aqui outro problema, que eu já venho a falar e insistir nisso. E como cidadão eu próprio muitas vezes já não sei posicionar. Eu acho que o Ministério Público precisa de uma reforma interna muito exigente. Mas, por outro lado, essa reforma interna do Ministério Público só pode ser feita pelo PS e o PSD. E o que o PS e o PSD interferirem no Ministério Público para fazer essa reforma é porque depois não sei se estão a fazer uma reforma exigente ou estão a fazer outra coisa. Muito pior. Tudo isto agora é um problema aqui que é muito complicado de resolver. Porque o PS e o PSD, estou a falar destes dois partidos, que são os partidos mais importantes em Portugal até o momento, evidentemente têm uma enorme cota de responsabilidade, mas também uma enorme cota de potenciais perdas daquilo que é neste momento a atuação do Ministério Público. Mas aí tu tens mas aí a economia de mercado funciona a partir do momento em que as arbitragens começam a ser, tens para a relação privada, aos contratos. Mas na área penal e na área fiscal e administrativa não tens. E mesmo aquela coisa da arbitragem fiscal, eu tenho muitas dúvidas, porque o Estado ser parte de uma arbitragem, quando o Estado não é uma pessoa, é um conjunto de interesses difusos dentro do próprio Estado, e portanto a pessoa que está a representar o Estado na arbitragem fiscal, ou na arbitragem até de procurement administrativa, eu sempre tive grandes dúvidas como é que isso funciona, porque eu não sei se a pessoa que está a representar o Estado representa que parte do Estado e que interesse do Estado. Tenho algumas dúvidas que esteja a representar o contribuinte. Tenho muitas dúvidas que esteja a representar o contribuinte. Agora, eu não sei se ele está a representar o partido que está no governo, o lobby que capturou aquela parte do Estado. Assim, todas essas arbitragens com o Estado, tenho muitas dúvidas sobre a sua natureza e sobre a qualidade dessas arbitragens. Mas dentro do privado, obviamente, o privado, e eu acho que uma das coisas que explica porque é que na justiça civil os números até começam a mostrar alguma convergência para algum equilíbrio, é porque muitas das relações contratuais já são fora da justiça pública. E, portanto, evidentemente que isso são processos que foram saindo. As pessoas não põem processos, resolvem isso de outra maneira. Portanto, é normal que haja uma procura, uma queda de procura. Mas há um tema que, como cidadãos, e obviamente aqui na qualidade mais de cidadão do que propriamente conhecedor da matéria, pergunta que eu tenho que fazer. Estava no outro dia a comentar, penso que o Camilo, que estava a ler um livro que era o Declínio do Ocidente, em que o historiador Niall Ferguson, no fundo, separava as sociedades no que ele diria sociedades abertas e sociedades fechadas. Na sociedade fechada,
é óbvio que as elites monopolizam o sistema jurídico a seu favor, ou seja, porque a pergunta que nós temos que fazer é, mas afinal o sistema jurídico, o sistema social está mal, mas aproveita a quem? E a grande conclusão é que parece, quando se fala com empresários que não se aproveitam, os empresários não gostam do nosso sistema social, se fala com o cidadão também não gosta do sistema social, se fala com os profissionais da justiça também dizem que não serve porque não Ou tem seja, ninguém gosta, mas o sistema política. mantém-se. Também não, ou seja, no final a minha pergunta é, aproveita a quem? A tua opinião como especialista da matéria? Jorge, se nós fizermos fé naquilo que é este relatório que saiu há 2 semanas do próprio Grupo de Trabalho do Governo e que diz que por ano a economia portuguesa perde 18 mil milhões em corrupção, eu acho que deve aproveitar alguém, porque alguém ficará com esses 18 mil milhões por ano. E estou a repetir o número porque acho que é um número bastante exagerado, 18 mil milhões por ano, é como 5% do PIB, um bocadinho mais, 7% do PIB desaparece todos os anos. Portanto, isso aproveitará a alguém. E eu acho que é aí também um pouco evidente a quem é que aproveitará. Agora, o problema, como tu estás a dizer, é que há uma enorme satisfação, mas a raiz dessa satisfação não é igual. Quer dizer, aquilo que se queixam as profissões da justiça não é exatamente o mesmo do que se queixam os empresários e não é exatamente o mesmo do que se queixa o cidadão. E, portanto, o que falta na justiça, ao contrário da saúde e da educação, na minha opinião, há muitos anos, é uma confluência de stakeholders que queira uma mudança a sério na justiça. Porque a educação, toda a gente tem filhos em idade escolar, mais ou menos, em algum período da sua vida. Toda a gente vai ao médico e quer, de alguma maneira, ter um Sistema Nacional de Saúde. O problema da justiça é que todos falamos muito, mas a maior parte, felizmente, a maior parte do cidadão não vai, de facto, ao tribunal. Quer dizer, não tem contactos com os tribunais, não tem processo ao longo da sua vida. E, portanto, há um distanciamento muito maior, o que significa que os stakeholders são muito fraquinhos, quer dizer, não têm um interesse muito forte em fazer essa mudança. E, portanto, quando se diz a justiça é corporativa, a justiça é mais corporativa que a educação e a saúde, porque também os professores são corporativos e os médicos também são corporativos. O problema é que não tem corporações há em todo lado. Claro, o problema é que o setor da Portugal justiça... neste momento é que tem corporações a mais e com peso a mais. O drama é que esta está mais protegida do que as outras. Até porque nós não precisamos dela todos os dias. E a minha ideia é que está mais protegida que as outras, porque a corporação contrária, que são os consumidores, não existe. Enquanto na educação, na saúde e noutras áreas, os consumidores, mal ou bem, desorganizados ou mais organizados, não interessa, esses também existem. Aqui não é o consumidor. Quem é o consumidor daquilo? Como o Jorge estava a dizer. Quem é que ganha com aquilo? Quem é que... Não se percebe. É difuso. E isso eu acho que cria parte do problema de que não há pressão. Há muita conversa, há evidentemente preocupação, mas não há uma pressão social para mudar seja o que for na justiça. E eu acho que isso é uma constante dos últimos 20 anos. Por outro lado, isto leva-nos a um outro tema que também é interessante, que é a partir do momento em que o cidadão tem um nível de desconfiança muito elevado relativamente ao sistema de justiça, ele procura um outro tipo de justiça, que é a justiça popular e a justiça mediática. Quando há pouco falavas no ex-primeiro-ministro José Sócrates, independentemente das opiniões que possamos ter sobre ele como político, mas como cidadão tenho que reconhecer que é uma violência uma pessoa estar tanto tempo à espera que se tome uma decisão sobre o seu comportamento que, ao que parece, indicia que é criminoso. E, portanto, qualquer que seja o resultado, na prática, já está incriminado. E, portanto, e isso vai nascer também, do ponto de vista da classe política, uma certa, diria, hipocrisia, porque a partir do momento em que ela própria não consegue intrometer-se no sistema de justiça, porque tem medo que o cidadão diga que está a alterar a qualidade da decisão jurídica, porque estão, no fundo, a separação de poderes começa a ser posta em causa, nós estamos realmente numa situação viciosa, quer dizer, não saímos disto, eu diria que como resquício quase, eu diria na altura do 25 de Abril, em que havia um Estado de Direito, não havia direitos políticos. Mas o Estado de Direito presumo que funcionava no sentido em que nós estamos habituados a pensá-lo, não é? Repara, eu acho que a situação neste momento até já é mais grave do que estás a descrever, por duas questões que eu acho que se agravaram nestes últimos
10 anos e que vão ter consequências muito complicadas nos próximos 10. A primeira questão é que o uso da comunicação social já é parte da própria técnica do Ministério Público, não é? E, portanto, isto é muito complicado. E eu acho que isso tem a ver com a frustração do Ministério Público e de alguns juízes com as condenações levarem tanto tempo. Como estão absolutamente convencidos da culpabilidade das pessoas que estão a investigar, já usam a própria comunicação social para antecipar essa mas isso não é aceitável. Isso não é aceitável. Isto é assim, eu estou a ser absolutamente, como é que é de explicar? Eu estou a ser absolutamente descritivo. Não estou a valorizar. Eu percebo. Não estou a valorizar. Nós estamos a fritar pessoas na praça pública. Sim, mas eu acho que isso, o problema que eu te estou a dizer é que eu acho que se vai agravar ainda mais. E, portanto, isto é um processo que se vai ali autoalimentando. E já não é claro para mim como é que tu consegues parar esta dinâmica. Porque não podes proibir a comunicação social de publicar estas coisas. Quer dizer, não podes proibir a comunicação social e dizer, pá, vocês a partir de agora só podem comentar os processos transitados em julgado. Portanto, só daqui a 15 anos é que a gente tens que resolver o problema à montante, não é na comunicação. Pois, mas é como não estás a resolver o problema à montante e não podes resolver o problema à jusante, o problema só te vai-te complicando, que eu acho que é o que tens visto. Uma escalada autêntica, quando as pessoas perguntam, mas porquê é que há um foco tão grande no TIC? Há um foco imenso no TIC, porque 90% da vida de cada processo é no TIC, que não devia ser. O foco devia ser no julgamento. Mas como os processos levam tanto tempo, tudo aquilo que o juiz Rosa ou o juiz Carlos Santos faz tem uma importância enorme. E porquê é que só temos dois juízes? Carlos Alexandre e Ivo Rosa. Porquê? Mas repara, eu até isso não acho que não seria muito relevante se os processos fossem 18 meses, 24 meses. Quer dizer, porque ia para julgamento rapidamente e aí tens um juiz ou coletivo de juízes. O problema é que como estás 6 anos, 7 anos, 8 anos no TIC, é evidente que aquilo assume um grau de pressão enorme. Depois há outra questão que tem sido pouco falada e eu acho que vai ser um grande problema, é que nós começamos a ter muitos juízes conselheiros, juízes no Supremo Tribunal de Justiça, que tiveram comissões políticas, que foram secretários de Estado, que foram diretores gerais, tiveram nomeações políticas mais do PS, do PSD, e isso vai começar a ser um problema. Porque quando os processos começarem a chegar ao Supremo Tribunal e se começar a dizer que os processos no Supremo Tribunal dão isto ou dão aquilo, mas que no coletivo de 3 juízes, 2 eram secretários de Estado, ou 2 foram assessores daquele ministro, ou 3 estiveram na comissão nomeada pelo PS ou PSD, isto vai começar a ser um grande problema. Eu devo dizer que lamento, e já disse isso, que neste governo, neste momento, o Ministério da Justiça está cheio de juízes. A ministra, o secretário de Estado, a secretária de Estado. Portanto, a certa altura, não há separação de poderes. Se as pessoas podem transitar das magistraturas para o Ministério e do Ministério para as magistraturas e das magistraturas para a política e da política uma promiscuidade total. Sim, e isso é uma coisa que eu devo dizer que o Conselho Supremo de Magistratura autorizou nos últimos 30 anos e acho que é de uma gravidade e que isto foi uma bola de neve que vai ter um enorme problema a curto prazo. E há bocado quando falavas das reformas e o Jorge estava a introduzir aquela questão das alterações que nós precisamos de fazer. O único político que eu vi nos últimos tempos apresentar uma proposta de reforma do Estatuto do Ministério Público foi Rui Rio. Tu estás de acordo com a ideia de se introduzir alterações no Estatuto, pondo o Ministério Público mais sindicável perante a sociedade? Eu acho que as alterações que o Rui Rio propunha não têm impacto prático nenhum. Acho que a ideia geral é uma ideia correta. Nós precisamos de um Ministério Público mais sindicável e precisamos, na minha opinião, mesmo quando me perguntam se eu sou a favor da delação ou da premiada em Portugal, eu digo, eu sou a favor do mecanismo da delação premiada em geral e não em Portugal. Porque não posso ter mecanismos de delação premiada quando o procurador que vai decidir essa delação premiada não responde à Procuradora-Geral da República sobre isso. E a Procuradora-Geral da República não responde aos órgãos democraticamente eleitos por essas decisões. Portanto, nós vamos criar um sistema em que ninguém responde a nada. Ora, só tem lógica começar a ter sistemas de justiça negociada, depois de uma profunda reforma do Ministério Público, e em que as pessoas são responsabilizadas e respondem perante os seus entes superiores, de tal maneira que quem está no topo
da Procuradoria-Geral da República responde perante a Assembleia da República e perante o Presidente da República daquilo que está a ser feito. Não é possível, quer dizer, quando nós assistimos, por exemplo, a todos os casos mediáticos que têm vindo, e estou agora a lembrar-me, por exemplo, do caso mediático que envolve o juiz Rangel e a sua ex-mulher, a grande pergunta é como é que aquilo é possível? Como é que é possível ninguém ser responsável por nada durante anos? Como é que é possível haver processos que afinal não são aleatoriamente adjudicados no Tribunal da Relação e ninguém sabe nada, ninguém percebe nada, ninguém viu nada? Quer dizer, ninguém responde por isso durante anos. Portanto, tudo isso são coisas que eu acho que são assustadoras e que mostram uma estrutura que não tem graus de responsabilidade. Se não há responsabilização, então também dificilmente podemos fazer uma reforma minimamente eficaz. Eu devo depender das tuas palavras então e pela exposição que já fizeste, os próximos 10 anos estão perdidos em termos de justiça. Eu acho que estão, porque eu não vejo que seja possível neste momento. Assim, eu até faço minha culpa, porque durante muito tempo não era um profundo federalista e hoje tenho aquela convicção, quanto mais poder se transferir para a Europa, melhor. Ora, exatamente a minha posição. Tudo o que depender do que for decidido em Portugal não vai ser alterado. Portanto, a nossa justiça só vai ter alguns solavancos quanto mais competências da área de justiça foram transferidas para a União Europeia. Tu tens alguma dúvida? O sistema de supervisão bancária estivesse nas mãos da Europa há várias décadas, nós não teríamos problemas que tivemos com a banca. Estou totalmente de acordo contigo. Nuno, tu és favorável então à ideia que a cidadania devia estar presente no Conselho Superior da Magistratura, na ideia do Rui Rio. Eu sou, mas repara, para mim, isso não é ter gente mais nomeada pelo Presidente da República, ou mais nomeada pela Assembleia da República, ou mais nomeada pela oposição. Eu, por exemplo, agora tens um problema. Como é que eu veria essa cidadania, por exemplo? Gente indicada pela Ordem dos Advogados? Mas na prática vão ser os mesmos. Gente indicada pelas faculdades de Direito? Mas na prática vão ser os mesmos. É que o problema depois é a sociedade portuguesa, já não é os órgãos de governo da justiça. Porque os circuitos são os mesmos. E nós temos visto isso. É preciso não esquecer que durante muito tempo, em alguns destes conselhos, quer do Supremo Magistratura, quer do Ministério Público, a maioria pertencia aos magistrados, não porque a lei impõe, na verdade eles eram minoria segundo a lei, mas porque o Presidente da República tinha a tradição de nomear magistrados. Então, quer dizer, o problema é a prática, não é a lei. Portanto, as soluções de procurar a sociedade civil que não têm nada a ver com a justiça, isso vejo muito complicado, não sei onde é que vão desencantar essas pessoas. Nuno, mas quando fazes comparação de sistemas jurídicos, as grandes formas jurídicas feitas, obviamente, ao longo do tempo e na história das diferentes nações, qual é a grande origem? Ou seja, porque eu estava a pensar, vamos imaginar que o grande reformador da justiça partirá alguma vez do Ministro da Justiça ou partirá de uma comissão especializada, gerada num consenso multipartidário, agregador. Quais são os elementos que levam a que a sociedade reconheça que a justiça tem mesmo que ser reformada? Repara, aqui nós temos dois casos diferentes. Alguns países que fizeram reformas muito importantes, que são os países bálticos, ou até os países, enfim, de leste, uns com menos sucesso, outros mais sucesso, essas reformas foram feitas num período de transição do comunismo para a economia de mercado. Nós, e isto é uma coisa que também está muito mal estudada em Portugal, nós não fizemos grandes reformas na justiça quando passamos do Estado Novo para a democracia. A nossa grande reforma foi acabar com os tribunais políticos. Tudo o resto, fundamental, quer dizer, nós até podemos dizer que há um fenómeno, para mim, em 74, que também está muito mal estudado, que é sanearam-se políticos, sanearam-se professores universitários, exilaram-se banqueiros e empresários. Quer dizer, quase todas as profissões tiveram, de facto, o Partido Comunista a exigir accountability e a dizer estes são fascistas, têm que sair. Qual foi a única profissão que praticamente não foi tocada? Os juízes. Quais foram os juízes que foram compulsivamente reformados e saneados com o 25 de Abril? É que nem os membros do Supremo Tribunal de Justiça. Nós chegámos aos anos 80 e tínhamos o Tribunal de Justiça herdado do Estado Novo. Quer dizer, as mesmas pessoas estavam lá sentadas. E o argumento evidentemente, dos juízes era nós somos formalistas, nós cumprimos a lei.
Portanto, se mudarem de uma lei fascista para uma lei comunista e depois para uma lei democrática, nós cumprimos a lei igualmente, porque nós somos perfeitamente formalistas. Mas não isso é podemos uma ser- pergunta. Tu achas que quando se pensa em reforma da justiça, há uma reforma de justiça à direita ou uma reforma de justiça à esquerda? eu Ou há uma reforma Jorge, isso é outro problema cá em Portugal. É que a justiça, parece que a reforma da justiça é uma questão tecnocrata. Não é. Há opções de justiça de esquerda e há opções de justiça de direita. Infelizmente, o Portugal, por razões que eu também já tenho refletido sobre isso, a direita e a esquerda confundem-se. Porque, repara, a justiça, tal como a saúde, a educação, a segurança social, está sujeita ao princípio do utilizador pagador. Pergunta, Nuno, confundem-se nos interesses da esquerda e da Exato, não, confundem-se nos interesses claramente, mas repara, a coisa mais básica, o princípio do utilizador pagador aplica-se à saúde, à educação, à segurança social, como à justiça. Portanto, a direita deveria ser mais favorável ao utilizador pagador e a esquerda menos ao utilizador pagador, como é nas outras áreas. Confunde-se. Não vemos a direita a dizer não, temos que mexer nas custas sociais, temos que mexer nisto, porque o utilizador tem que pagar isto. Ao contrário, a própria direita está sempre a usar uma filosofia de esquerda, que é dizer o acesso gratuito à justiça. Não existe acesso gratuito à justiça, porque isso paga ao contribuinte. A expressão de acesso gratuito e universal à justiça, ela própria é um contrassenso. Mas a direita não tem este discurso, nunca teve este discurso, na minha opinião, porque a justiça em Portugal é tecnocrata. É uma espécie de matéria que é deixada a quem estuda isto. E não há ideologia na justiça. É um erro crasso, porque há. E isso tem a ver com esta questão. Mas eu queria só te chamar a atenção. Os outros 3 países que fizeram reformas muito importantes da justiça nos anos 90 foi a Holanda, o Japão e a Coreia do Sul. Esses 3 países pensaram uma reforma há 25 anos. Portanto, como eu dizia, a Holanda está agora a acabar o ciclo de 2 gerações em que mudou totalmente os seus tribunais e a forma de recrutamento dos seus magistrados. Nós somos incapazes de fazer uma reforma há 25 anos. Quer dizer, Mas, Nuno, como é que, já agora, o mais interessante, talvez, para quem esteja a ver e para quem pertence ao universo da justiça, é perceber como é que se convenceram os lobbies holandeses, os lobbies sul-coreanos, a ir avante com uma reforma para 25 anos. Não, essa reforma foi feita juntando todos esses lobbies à mesa e, obviamente, prometendo e fazendo concessões aos diferentes lobbies. Não é? Por exemplo, uma grande, enorme reforma que se fez na Holanda, na Coreia e no Japão, foi toda a reforma das faculdades de Direito. As faculdades de Direito em Portugal são intocáveis. Esse é um assunto intocável. A outra grande reforma é a regulação da regulação da advocacia. Nós temos uma regulação da advocacia dos anos 50. Porquê é que a Ordem dos Advogados é que é o regulador? Nós há muito tempo já devíamos ter tirado poderes de regulação à Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados é uma associação de advogados. Está ótima e gera a carreira dos advogados e as pensões dos advogados e os descontos dos advogados. Agora, em matérias disciplinares, matérias deontológicas e matérias de regulação, tem que haver uma entidade independente, que não é a Ordem dos Advogados. Nós continuamos a ter um sistema, portanto, dos anos 50 na regulação da advocacia. As sociedades de advogados, porquê é que não estão reguladas? Se as sociedades de advogados em Portugal se dedicam ao lobbying, o que é que nós estamos à espera de regular o exercício da advocacia e o exercício do lobbying dessas sociedades? Quer dizer, porque os advogados isto não é competência deles. O Estado não é competência deles. Então de quem é a competência? Mas quando tu dizes que os advogados se dedicam ao lobby, há aqui uma separação muito tenue, que é o advogado estar a trabalhar para um cliente de Estado ou estar a trabalhar para um cliente privado. Claro, claro, mas por isso é que precisas regular. Por isso é que tu precisas de regular isto e vais-me dizer, Jorge, ok, mas o problema em Portugal é que nunca há conflitos de interesse, é que, pois, pronto, está bem, mas aí estamos a pôr o problema à montante. Pronto, temos um problema à montante que é um problema cultural. Podemos ter essa discussão e podes-me dizer, epá, com o problema à montante a gente pode regular o que quiser que isto não funciona, porque o problema à montante existe. Provavelmente, não estou a dizer o contrário. Agora, se tu aceitas, e eu aceito, que sociedades de advogado possam, ao mesmo tempo, transparentemente, exercer a advocacia e fazer lobbying, e eu acho que isso acontece aqui nos Estados Unidos, e é transparente, isso é assim, então isso tem que estar regulado, e perceber quais são as obrigações deontológicas de quando eu estou a exercer a advocacia e de quando estou a fazer lobbying. E atenção, eu sou das pessoas mais favoráveis ao lobbying. Ao contrário de muita gente em Portugal, eu não sou... É tudo uma questão de disciplina, é tudo uma questão de regulamentação. Vai no sentido de existe uma moldura jurídica, primeiro do acesso à profissão e do exercício da profissão de advogado. Obviamente, uma parte delas é no fundo satisfazer os interesses do seu próprio cliente. Pode ser o Estado, ou pode ser uma entidade privada, ou um cidadão comum.
A minha pergunta é saber onde é que está essa linha de fronteira entre o exercício da advocacia e o exercício do lobbying ou da defesa de interesses concretos, admitindo que nós teríamos, como sociedade, teríamos um avanço e aceitávamos a ideia do lobby como atividade normal e recorrente de profissionais que podiam ser de direito ou não, podiam ser outro tipo de... Não, obviamente, tu poderias eventualmente ter empresas de lobbying, coisa que em Portugal nem é permitido, não é? Quer dizer, tu podias ter as empresas de lobbying, elas próprias, a funcionar de lobbying. Depois tens isso tudo um bocadinho confundido com as agências de comunicação, que também é uma área que está por regular e perceber exatamente qual é o papel que tem em todo este contexto. Mas repara, a questão para mim do lobbying é uma questão de transparência. Repara, eu não tenho, ao contrário, algumas pessoas que ficam muito ofendidas de alguns comentadores estarem a fazer lobbying na televisão. Eu não tenho problema nenhum que se faça lobbying na televisão, desde que esteja lá embaixo a dizer, olha, eu sou lobbyista e o meu cliente é o Sr. X. É uma questão de declaração de interesses. Exatamente. Não tem problema nenhum. Até porque eu acho que o lobbying tem uma vantagem imensa para a sociedade, é que gera informação. Eu quando vejo um lobbyista a defender, a usar um argumento de defesa, isso dá-me a dar informação sobre qual é a argumentação que vai usar para persuadir o legislador. Eu talvez gostava de tratar aqui com os espectadores. Espera aí, antes de essa questão, deixa-me voltar um bocado atrás da questão ONU. Sim. Quando o Nuno há bocado falava das reformas, repara, Nuno, nós falamos de reformas da segurança social, falamos de reformas da saúde, falamos de reformas do mercado de trabalho, falamos de reformas do mercado financeiro. Nenhuma delas faz. Na justiça, isto acontece também por causa dos problemas dos outros, neste sentido. No dia em que tu tiveres uma população informada sobre os problemas que estas faltas de reformas provocam na economia e na sociedade, a sociedade muda. O mesmo se passará na justiça, ou seja, precisamos que o cidadão esteja informado sobre os problemas da justiça para exigir reformas nessa área também. Isso parece-me evidente, Camilo, parece-me um raciocínio claríssimo. Agora, eu acrescentaria, o que me parece também é que, como disse há pouco, infelizmente, e digo infelizmente porque eu não sou um federalista, insisto, as reformas, em geral, têm sido feitas por pressão da União Europeia. E vamos dar um exemplo concreto. O pacote que o Governo acaba de apresentar de combate à corrupção só existe porque houve pressão da OCDE. Porque foi a OCDE que veio com o discurso de que a corrupção era um problema em Portugal. E o Governo, de tal maneira que foi pressionado pela OCDE e depois pela União Europeia por causa da transposição da diretiva da, digamos, vulgo lavagem de dinheiro, mas na verdade de capitais, da movimentação de capitais. Branqueamento de capitais. Branqueamento de capitais, exatamente. O governo foi obrigado, quer dizer, viu-se obrigado a ter que fazer alguma coisa para responder. E é por isso que existe isto. E, portanto, infelizmente, eu acho que estas Daí a questões defesa do federalismo. Claro, é que as questões da justiça, na minha opinião, vão avançar por pressões da União Europeia. Porque vai haver pressões da União Europeia para, a certa altura, nós temos que ter, por exemplo, parece-me inevitável, direito penal económico das empresas tem que estar harmonizado na União Europeia. Nessa altura nós vamos ter que avançar nisso. É evidente que agora, ao ter um Procurador-Geral Europeu, inevitavelmente isso vai começar a ter pressão da União Europeia sobre os vários países, principalmente na criminalidade transfronteiriça. Isso vai ter uma pressão sobre nós. Porque, obviamente, nós, alguns dos casos mediáticos, não vale a pena aqui mencionar nomes, mas alguns dos casos mediáticos são alegada criminalidade transfronteiriça, como é evidente. Se as pessoas têm contas na Suíça e têm contas no Luxemburgo, é óbvio que é transfronteiriço. E eu acho que, infelizmente, é por aí que eu tenho alguma esperança que as mudanças venham a ocorrer de alguma maneira. Pressão da União Europeia para pôr isto a funcionar melhor. Nuno, porquê é que a Troika não conseguiu reformar a justiça? Eu acho que a Troika, simplesmente a certa altura, decidiu que tinha tantos problemas que esse não ia ser o problema predileto a que se ia dedicar. Na verdade, não era mais urgente. Não era mais urgente. Na verdade, o que a Troika disse na parte da justiça foi: epá, vocês arranjem lá umas arbitragens, limpem lá um bocadinho aí as estatísticas e façam aí umas coisas assim mais engraçadas, principalmente a questão das falências, que havia alguma falências, havia essa preocupação, e o resto é convosco. E foi o que aconteceu. Eu acho que a Troika, em algumas áreas, foi importante, por exemplo, na área das reformas do trabalho, o direito do trabalho foi importante. Na questão bancária, por exemplo, na minha opinião, falhou, porque não quis olhar muito para o problema. Mas era um problema de ter sido demasiado tarde, não devia ter começado mais cedo. Eu acho que a própria Troika não tinha, repara, a própria Troika não tinha uma ideia, porque a Troika aqui tinha alguns problemas, e aqui faço
minha culpa da minha classe, minha e tua, Camilo, é que a Troika nisto estava com muito... Os portugueses que estavam na Troika, porque normalmente fala-se a Troika como se fossem estrangeiros, não é verdade. A Troika tinha portugueses. Mas os portugueses que estavam com a Troika, na generalidade, eram economistas com visões um pouco redutoras daquilo que era preciso fazer na justiça. E, portanto, quando perceberam que o problema era muito mais grave, limitaram-se a dizer, vocês façam aí umas coisas e a gente não vai por esse caminho, porque isto é muito mais grave do que parece. Jorge, tinhas questões há bocado pelo carro, Nuno. Não, eu estava a ouvir o Nuno e dava-me vontade que um dia destes, Camilo, tu fizesses uma coisa que era pegar nas aberturas do ano judicial, que são feitas em Portugal há pelo menos, que eu me recordo, 3 décadas, em que os discursos de reforma da justiça e do papel da justiça e da relevância da justiça para a sociedade é levado a um extremo tal. Ó Jorge, depois o que é daqueles durante discursos o que ano... eu já não ouço, nem do Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, nem do Presidente da República na abertura do ano judicial. Aquilo é cópia, papel químico, do que andam a dizer há 30 anos. Mas gostaria de contar uma história porque ajuda aqui ao raciocínio do lobby que o Nuno falava. Eu uma vez estive com um eurodeputado alemão que, enfim, numa conversa, numa conferência, e depois tivemos um pouco a falar como é que se formava, como era o processo de decisão na Europa. E ele disse uma coisa interessante, disse, bom, nós chegamos a um ponto de sofisticação de tal ordem que eu já nem me dou ao trabalho de ler as propostas de lei da Comissão. Porquê? Porque o que eu faço é, ouço um lobby a favor e ouço um lobby contra. E depois faço a minha análise e pego nos dois relatórios e tomo a decisão. Aliás, é importante dizer que o eurodeputado é obrigado a registar na sua agenda, e portanto é um processo formal, portanto seguido com rigor, com todos os lobbies com que se encontra e lobbies que são, obviamente, registados previamente. Ou seja, uma das coisas importantes que o Nuno fala quando refere a este tema dos lobbies é nós não percebermos em Portugal como é que se forma a decisão. Vou dar um exemplo em concreto que está a passar agora em Portugal. Jorge, atenção ao tempo. A questão do hidrogénio. Eu ainda não percebi quais são os lobbies que são a favor do hidrogénio e quais são os lobbies que são contra o hidrogénio. A sociedade civil em geral organiza-se publicando manifestos, mas esses manifestos têm muito pouca relevância porque não há estrutura, se quisermos, uma estrutura forte que permita que os lobbies se enfrentem de forma pública. E mais, vou dizer aqui uma coisa que pode ser um bocado, pode ser um pouco leviana, que é, transformou-se um programa de televisão que eu me recordo dos prós e contras, basicamente em um lobby que eu, em geral, é um lobby montado para que aquele tema se ponha na agenda, sabendo já qual é a decisão que vai ser tomada. Ou seja, eu diria que há uma atitude que inquina a próprio processo de decisão. Eu gostava que o Nuno se pensasse nesta lógica, que é, se nós tivéssemos que pensar uma forma de justiça, começar por algum lado, pensando em 2 temas ou 3 concretos, o tema da corrupção, o tema da transparência e o tema da celeridade. Quais seriam os fatores que tu considerarias relevante para, sabendo que é obviamente um assunto com uma complexidade crescida, qual seria o fator relevante que nós deveríamos debruçar? Repara, a resposta a isso até é menos complicada do que se possa pensar. Eu acho que a primeira coisa que se deveria fazer era começar por ir buscar aquilo que são um ponto de encontro. Tu repara, as pessoas já esquecem um bocadinho isto. O Presidente da República, em 2016, pediu às corporações da Justiça que encontrassem uma plataforma de acordo para um conjunto de medidas que pusessem um processo mais célere e agilizassem uma série de procedimentos e de condições. E, por acaso, surpreendentemente, as corporações da Justiça chegaram e fizeram um programa com 86 pontos. Sabe onde está esse programa? No lixo. Está no lixo
porque o Presidente da República pôs no lixo, o PSD pôs no lixo e o PS pôs no lixo. Olha, eu começava por esse programa, porque esse programa eu já sei que as corporações estão de acordo. Esses estão de acordo. E começava logo por aí. Não estou a dizer que concordo com todas as medidas que lá estão e que tudo aquilo sejam grandes soluções, mas são medidas, muitas delas, importantes, que facilitavam essa reforma. Eu começaria por onde já há consensos. Depois, por exemplo, a área da corrupção. A área da corrupção é uma área onde há um imenso mistério. Porque nós avançamos para este novo pacote de medidas e nós próprios já estamos esquecidos que há o pacote de 2010, que foram 105 medidas de combate à corrupção, e há o pacote de 2015 com 43 medidas de combate à corrupção. Alguém ouviu falar dessas 148 medidas? Não. Alguém foi ver onde é que elas andam? O que aconteceu a elas? Para além do conceito de prevenção da corrupção que anda Oh, Nuno, isso não faz manchetes de jornais, Nuno. Não há Pois, mas, o problema é esse. mas eu gostava que alguém começasse por perguntar à ministra: olha, Sra. Ministra, o que é que aconteceu às outras 148 medidas? Diga lá. O que é que aconteceu? Porque algumas das medidas que nós estamos já a ver nisto são as mesmas. Repetem-se. São recicladas. Oh, Nuno, ajudava a não ter um Ministro da Justiça que venha do Direito. Eu acho que ajudava ter, principalmente, alguém que não fosse do Direito e de Lisboa. Eu acho que são duas coisas que seriam muito importantes. Alguém de fora, até pode ser do Direito, mas que venha de fora do circuito de Lisboa, do mundo jurídico de Lisboa. Porque eu acho, isto não é sequer uma crítica pessoal. Eu, aliás, devo dizer, esclarecer, que tenho sido um apreciador e tenho muita apreciação pessoal pela atual ministra. Agora, o facto é que as pessoas estão condicionadas. Quer dizer, pedir a alguém que é procuradora, magistrada, toda a sua carreira, ou pedir a alguém como, por exemplo, a anterior ministra, que é uma advogada de grandes sociedades toda a sua carreira, que ser ministra e tem ideias fora da caixa, que isso é completamente impossível. É como pedir a um catedrático de Economia ou de Finanças Públicas que agora chega ministro e tem ideias fora da caixa, porque não tem. Camilo, eu penso que o Nuno está a pensar se o doutor Rio chegar a primeiro-ministro que vai acumular a pasta da Justiça, porque ele não é nem de Lisboa nem é de Direito. Pois, mas eu acho que ele vai acumular todas. Eu acho que ele vai acumular as pastas todas. Vai ser o primeiro governo unipessoal. Oh, Jorge, olha, eu lamento muito, nós estamos aqui no nosso limite de tempo. Não sei se tens alguma coisa urgente ainda para falar, senão temos que terminar. Não. Já vamos quase uma hora. Oh, Nuno, olha, quero agradecer-te este refreshing na área da justiça. Tu pensas bastante bem. Não estou sempre de acordo contigo, confesso, nomeadamente em relação a finanças públicas, mas eu acho que na área do... Se estivesse sempre de acordo comigo, eras o meu duplo. Isso não tinha sentido. Não ouvi. Se estivesse sempre de acordo comigo, eras o meu duplo. Isso não tinha sentido. Pá. É verdade. Mas devo dizer que aprecio muito as suas ideias para a justiça. Quero-te dar os parabéns pela coragem com que falas de forma transparente e direta nestas matérias. E eu e o Jorge queremos te agradecer a presença aqui no Mel Talks. Eu que agradeço. É um dia destes. Eu que agradeço imenso. Jorge, ficamos por aqui. Eu, já sabe, quanto a mim, eu voltarei amanhã às 8 da manhã. Quem está a ver, as pessoas estão a ver, quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que houve aqui na Cor do Dinheiro não houve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8. Obrigado. Obrigado.